Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós resolveremos questões de colocação pronominal. Então, só para refrescar nossa memória, antes do conteúdo, antes da resolução. Colocação pronominal é a posição do pronome oblíquo me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhes, em relação ao verbo. Então, para que aconteça a colocação pronominal, nós precisamos de um desses pronomes mais um verbo, tá? E é aí que então que vai acontecer a próclise, a mesóclise e a ênclise, ok? Então, agora nós vamos partir para a resolução desse conteúdo, das questões desse conteúdo, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira questão aqui na tela, tá? Vamos lá. Não se usa próclise, pronome antes do verbo, em qual das alternativas abaixo? Ó, não se usa, tá? Não se usa aqui, ó. A. Ninguém o respeita, apesar de todo o seu profissionalismo. Nessa alternativa, o pronome aqui é o, tá? Ele está relacionado ao verbo respeitar, e aqui ele vai sim ser obrigado a formar uma próclise, tá? Porque ninguém é pronome indefinido, tá? Então, só vamos retomar aqui, ó. Lembrem-se, para a formação de próclise, eu preciso de palavras atrativas. Quem são essas palavras atrativas? São as classes de palavras advérbios, as conjunções e os pronomes. Lembrem-se, adoro colocação pronominal, adoro colocação pronominal. Advérbio, conjunção, pronome. Advérbio, conjunção, pronome. Antes do verbo me obriga a formação da próclise. Então, se ninguém aqui é pronome definido, eu sou obrigada a formar a próclise. Então, não é a questão que eu estou procurando, a alternativa que eu procuro, ok? B. Se me derem a oportunidade, vou mudar minha declaração. Nessa daqui, o pronome é o me, tá? Aí você me pergunta assim, professor, e esse se aí, ele é o quê? Ele é conjunção. Ele não é pronome, tá? Então aqui tudo bem ele começar a minha oração. Então, se eu tenho uma conjunção antes do verbo, o meu pronome também tem que estar obrigatoriamente antes do verbo, para formar o quê? A próclise. Então, a B também não é a que eu procuro. C. Aquela professora é muito exigente, nada lhe deixa feliz. Pronome oblíquo lhe, tá? Antes do verbo deixar aqui. Só que também tem o nada. Nada também é pronome, tá? Então, mais uma vez, eu tenho formação correta da próclise, ok? D. Eu te ajudaria se você pedisse. Aqui nós temos o pronome oblíquo no T. Aqui na alternativa, ele vem antes do verbo, só que eu preciso analisar aqui o tempo verbal. Ajudaria é futuro. Ajudaria é futuro, tá? Então, se eu tenho um verbo conjugado no futuro, eu não posso formar próclise. Eu tenho que, por obrigação, aqui pela regra, formar o quê? A mesóclise, tá? Então, aqui como é que ficaria? A gente divide o verbo aqui, ó. Ajudar te ia. Eu ajudar-te-ia se você pedisse. Então, nesse caso aqui, a alternativa D é a única que eu não posso usar próclise, tá? Porque a E também tá assim, ó. Estou sem conseguir entender o que se passou na reunião. Que é o quê? Pronome. C, pronome oblíquo átono. Então, se eu tenho pronome antes do verbo, eu sou obrigada a formar próclise. Então, questão número um, alternativa correta, alternativa D. Ok, pessoal? Vamos aqui para a próxima. Vamos lá. A ênclise está aplicada em conformidade com a norma padrão da língua
portuguesa apenas em. Vamos lá. Eu não posso começar a minha oração com pronome oblíquo átono. Não posso, tá? Então, se eu tenho uma frase começando lá com pronome, eu não posso formar próclise com ela. Eu tenho que formar quem? Ênclise, tá? Então, aqui, A. Despedirei-me dos alunos assim que possível. Vamos lá. Despedirei está no futuro. Despedir-me-ei dos alunos assim que possível, ok? B. Um dia tudo transforma-se em pó. O C aqui, ó, está localizado após o verbo, só que eu tenho tudo. Tudo é pronome definido, tá? Então, correto é tudo, um dia tudo se transforma em pó, ok? Mais uma aqui, ó. C. Sempre lembro-me daquele verão. Sempre é advérbio. Se eu tenho um advérbio antes do verbo, eu sou obrigada a formar próclise. Lembra a questão passada? Adoro colocação pronominal? Então, sempre me lembro daquele verão. Ok? A companhia de teatro enviou uma carta convidando-o para o evento. A ênclise está aplicada em conformidade com a norma padrão apenas em a companhia de teatro enviou uma carta convidando-o para o evento, ok? Porque não a E. Aquela conversa teria dado-lhe ainda mais expectativas. Aqui eu tenho uma locução verbal, tá? Então, quando eu tenho locução, o pronome vem no meio, ok? Então, aquela conversa teria lhe dado ainda mais expectativas, tá? Então, na 2, novamente, alternativa D como sendo a correta. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima. 3. Essa 3 aqui é tranquilinha, ó. Segundo a regra normativa, né, segundo a gramática normativa, a oração te amarei para sempre, que encerra o texto, deveria prever, quanto à colocação, o pronome átono te, o emprego da. Vamos lá. Te amarei para sempre. Ok. O te é meu pronome oblíquo átono, tá? E eu já sei que o pronome oblíquo átono não inicia a frase. Lembra que eu falo em aula para vocês? O te amo do ursinho tá errado, porque te amo, o te aí não inicia frase, tá? Segundo ponto que eu preciso analisar, o tempo do verbo, tá? Se esse verbo está no pretérito, se ele está no presente ou se ele está no futuro. Amarei está conjugado no futuro. Então, se ele está no futuro, a única alternativa aqui correta seria a formação de mesóclise, tá? Porque eu não posso formar próclise, porque ele não começa a frase, tá? Então, eu já vou eliminar a, até porque a colocação do pronome aqui nessa próclise tá errada, ok? Ênclise eu não posso formar porque o verbo está no futuro, então também elimino. E também vou eliminar a E, também fala de ênclise. Então sobrou quem? Mesóclise, tá? Lembrando que eu só tenho mesóclise com verbos no futuro. E como é que vai ficar a formação desse verbo no futuro? Lembra que a gente vai fazer o que aqui com ele? A gente vai desmembrar ele, a gente vai dividir ele, lembra? Então vai ficar como? Amar, ó a linha aqui, ó. Amar, te, ei. O pronome vai para o meio do verbo. Então, nossa alternativa correta, alternativa D, vai formar mesóclise. Amar-te-ei para sempre. Ok? Agora, questão 4.
Questão 4, que é o padrão CESP. CESP-SEBRASP, tá? Julgue o item a seguir, referente às ideias e a aspectos linguísticos do texto precedente. No trecho, o aborrecimento dá-nos a noção do tempo. A distração tira as formas pronominais nos, aqui, e a poderiam ser ambas deslocadas para a posição proclítica sem prejuízo da correção gramatical do texto? Certo ou errado? Vamos lá. Aqui no texto nós temos os pronomes formando ênclise, que é a sua posição após o verbo, tá? E aqui ele pergunta se a gente pode formar próclise, sem perca de sentido, sem prejuízo gramatical. Então vamos lá. Eu só posso formar próclise e ênclise se a palavra que anteceder o verbo for um substantivo, tá? Então, quando eu tenho aqui o aborrecimento, dá-nos a noção do tempo, eu tenho o verbo dar. Se eu perguntar ao verbo quem dá a noção de tempo, ele vai me responder que é o aborrecimento. Então, aborrecimento aqui, ele é meu sujeito. E só pode ser sujeito pronomes ou substantivos. Mas se aborrecimento fosse pronome, eu não conseguiria formar a ênclise. E aqui eu posso. O que subentende-se que aborrecimento é substantivo. Então, ele vai me permitir a formação tanto da próclise quanto da ênclise nesse primeiro caso, ok? No segundo caso, aqui na segunda oração, nós temos a distração tirar, tá? E novamente, se a gente perguntar ao verbo tirar quem é que tira, ele vai me responder a distração. E aqui novamente, a distração vai ser o meu sujeito dessa oração, sendo um substantivo. Então, se aborrecimento é substantivo e se distração é substantivo, sim, eu posso fazer a alteração para a posição proclítica sem prejuízo nenhum gramatical, ok? Tudo bem? Vamos lá, próxima. Questão número 5. Marca a alternativa em que a colocação pronominal está, ó, incorreta, ok? A. Não me entregaram o documento no prazo estipulado. Pronome me antes do verbo, formando corretamente a próclise. Por quê? Não é advérbio, tá? Então, quando tem o não antes do verbo, eu já sei que eu sempre vou ter a formação de próclise ali, ok? B. Entregaram-me o relatório sem os anexos obrigatórios. Correto também, porque eu estou iniciando frase. Se eu estou iniciando frase e tem um pronome oblíquo átono, eu sou obrigada a formar ênclise, porque pronomes oblíquos átonos não iniciam frases. Então, alternativa B, formação correta. C. Preciso ver-te antes da reunião. Preciso ver-te antes da reunião. Aqui, preciso é o quê? É verbo, tá? Aqui, preciso é verbo, tá? O verbo vai me obrigar à formação de próclise? Não. Então, está correto. D. Fizeram-nos uma proposta interessante, mesma coisa da B. Eu tenho uma frase começando aí por verbo mais pronome, então ele tem que ser obrigatória a formação de ênclise, tá? Obrigatória a formação de ênclise aqui. E nos informaram sobre a mudança no regulamento. Ó, verbo informaram, e o nos aqui, ó, gente, funcionando como pronome. E aí eu posso ter ele iniciando? Não, eu não posso ter ele iniciando. Então a alternativa aqui que a formação está incorreta é a alternativa E,
ok? Tudo bem? E aí, a minha canetinha tá acabando a bateria, ó, que beleza. É, vamos lá. Questão 6. De acordo com a norma padrão, o trecho do quarto parágrafo, gramática é um negócio importante e gramática se ensina na escola. Está corretamente reescrito em. Então, olha, nessa reescrita nós teremos o emprego da colocação pronominal, tá? Então vamos lá. Gramática é um negócio importante e gramática se ensina na escola, tá? Então vamos lá. Ah, se ensina gramática na escola devido à sua importância? Não posso começar com pronome oblíquo átono. Então, errada, tá? Gramática é um negócio importante cujo ensina-se na escola? Também não, tá? Esse cujo aqui, ó, ele tá sobrando, tá? E o cujo, ele sempre vai ter a sensação, vai dar a noção de posse, tá? Uma coisa pertencendo à outra dentro da minha oração. C. Se ensina a gramática na escola devido à sua importância? Sim, mas a forma tá errada. Por quê? Porque o C aqui, ó, ele não vai poder iniciar frase, tá? D. Como a gramática é um negócio importante, a escola lhe ensina. Como a gramática é um negócio importante, a escola lhe ensina. Vamos lá. O pronome aqui, ó, lhe, tá usado de forma correta, gente? Sim ou não? Vamos pensar? O lhe a gente só vai usar na terceira pessoa quando esse verbo tiver função de verbo transitivo indireto, ou seja, quando ele precisar de preposição, tá? Quem ensina, ensina algo a alguém. Nesse caso aqui, ó, como a gramática é um negócio importante, a escola lhe ensina. Estaria correto? Quem é que está ensinando? A escola. Então, o verbo aqui, ó, ensinar, ele vai ter função de transitivo direto. Então, aqui o correto seria o pronome oblíquo átono, a e não lhe, tá? Então, a alternativa D também está errada, tá? Porque ele usou o pronome errado. Ele empregou o pronome errado, tá? Agora, aqui na E, gramática é um negócio importante que se ensina na escola. Ó, o que fazendo a ponte, tá? O que é importante, onde se ensina. E o C, ó, posicionado corretamente antes do verbo, porque que é pronome. E o que aqui ele vai me obrigar à formação da próclise. Então, aqui, gente, certinho, corretinho, corretíssimo. Alternativa E, tá? Como sendo a minha alternativa correta na questão 6, tá? Vamos lá, a 7. De acordo com a norma padrão, o pronome destacado pode ser colocado também depois do verbo no trecho. Se lhe disséssemos que o direito é a luta. Se lhe disséssemos que o direito é a luta. Vamos lá. Nós já fizemos uma questão aqui sobre isso. O pronome só pode vir tanto antes do verbo quanto após o verbo, se houver um substantivo antes desse verbo, tá? Se não é substantivo, se é conjunção, tá? Ele é conjunção. Então, ele não me dá essa abertura para formar a próclise e a ênclise ao mesmo tempo, tá? Então, aqui, ó, a gente já descarta, ok? Já vai descartar aqui. B. Só se afirma
por uma disposição ininterrupta para a luta. Então, nós temos o pronome se antes do verbo afirmar, ok? Só que eu também não posso formar ênclise aqui, ó. Não posso, também já vou riscar. Por quê? Só é advérbio. Só é advérbio, tá? E é uma palavra, advérbios são palavras invariáveis, então também não vou poder transformar ele em ênclise, tá? C, o meio de que se serve para consegui-lo, mesma coisa, ó. O se, meu pronome, verbo, servir e que pronome. Então, mais uma vez aqui, ó, não posso formar ênclise, por quê? Adoro colocação pronominal, tá? Que pronome obriga próclise, tá? D, a vida do direito nos pronome, tá? Oblíquo átono e verbo aqui, oferecer. Nesse caso aqui, ele está formando uma próclise. E nesse caso, eu posso me utilizar do nos aqui. Por quê? Direito é substantivo, tá? Então, eu posso tanto falar a vida do direito nos oferece, quanto eu posso falar que a vida do direito oferece-nos. Por quê? Porque eu tenho ali um substantivo, eu não tenho advérbio, eu não tenho conjunção, eu não tenho pronome, tá? Então, eu fico livre para formar ênclise ou formar próclise, ok? Então, alternativa correta na 7, alternativa D. E por que não a E? Segura a espada por meio da qual defende, ó, pronome o, verbo defender, da qual pronome, tá? Novamente, sendo obrigatória a formação da prova. Ok, pessoal? Então vamos para mais uma, vamos que tá acabando. 8. Assinar. Vamos lá, pessoal, aqui, ó, questão 8. Assinar a alternativa em que há falha no uso dos pronomes, tá? Falha em uso de pronomes. Vamos lá. E você tem que aprender a se aceitar. A se aceitar. Aqui nós temos o pronome oblíquo, sendo o se, tá? E nós temos o verbo aqui na frente, o verbo aceitar, tá? O que que acontece aqui? A gente pode pensar assim, professora, mas quem aprende, aprende algo ou alguma coisa. Correto, ele funcionaria aí como o verbo transitivo direto, ok? Só que quando ele tem um outro verbo à sua frente, como é o caso daqui, aprender, aceitar, ele vai levar a preposição de. E aí, preposição de não, perdão, a preposição a. Então, o se aí ele se torna correto, tá? Aprender a se aceitar, porque o aceitar aí ele está em sua forma no infinitivo, ok? B, e às vezes você precisa escutá-la, tá? Verbo precisar, tá? Escutá-la. Como que eu coloco aqui, né? Eu tenho um verbo aqui, eu não posso colocar formar ênclise não, próclise, né? Com outro verbo antes do verbo. Então, aqui, formando próclise corretamente. Aí, exceção aqui mesmo com o aprender, tá? Quando ele vem seguido de outro verbo no infinitivo, tá? Aqui ficou errado, é ser. Mas quem te faz se sentir culpada. Vamos lá. Essa questão aqui é pegadinha, tá? Por quê? O pronome que a gente precisa analisar aqui não é o se, é o te, tá? Porque o T, ele já está fazendo a função dele de objeto, tá? Quem faz algo ou alguma coisa. Ele já está fazendo a função dele de objeto direto, tá? Então, esse C aqui, ó, ele tá avulso, ele tá sobrando, ok? Então, nessa alternativa aqui, ó, na alternativa D, que no caso é a C, né? É quem ocorre a falha no uso do pronome, tá? E por que não a última? Um tirano que te olha de cima, T, formando próclise,
quando eu tenho um pronome antes do verbo, formação correta, tá? Então, aqui na 8, alternativa D, beleza? Vamos para a próxima, se não me engano, é a penúltima já. Vamos lá, que essa é longa. A imagem do médico Drauzio Varella, por exemplo, tem sido usada em vídeos que promovem tratamentos especiais ou medicamentos para resolver problemas de saúde. De acordo com as regras da colocação pronominal, a forma correta do pronome oblíquo para substituir o termo destacado é. Aqui, como termo destacado, nós temos. Opa, que eu esqueci de colocar aqui. Tratamentos especiais ou medicamentos, tá? Vamos lá. Vamos analisar. Eu tenho que colocar um pronome para substituir tratamentos especiais ou medicamentos, tá? Quem é o verbo que está precedendo aí? Promover, tá? Quem promove, promove algo, tá? Então, ele é verbo transitivo direto, ok? Vamos lá. A imagem do médico Drauzio Varella, por exemplo, tem sido usada em vídeos que os promovem para resolver problemas de saúde? Peraí. Tem sido usada em vídeos que os promovem? Promove quem? Os vídeos? Tá tendo uma distonia aí de sentido, né? D. B, perdão. A imagem do médico Drauzio Varella, por exemplo, tem sido usada em vídeos que promovem os para resolver problemas de saúde. C. A imagem do médico Drauzio Varella, por exemplo, tem sido usada em vídeos que promovem-lhes para resolver problemas de saúde. A imagem do médico Drauzio Varella, por exemplo, tem sido usada em vídeos que lhes promovem para resolver problemas de saúde. Vamos analisar aqui. Eu falei lá no começo que o verbo promover ele é verbo transitivo direto. Então, se ele é verbo transitivo direto, eu não posso usar o lhe e o lhes, porque o lhe e o lhes ele só vai ser usado com os pronomes os verbos transitivos indiretos. Então, aqui eu já vou eliminar a C e a D. Eu já vou eliminar essas duas alternativas aqui, porque em ambas eu uso o lhes, tá? Então, ficou como? Os promovem e promovem os, tá? Qual aqui é a forma correta? Se eu tenho o pronome que antes do verbo, é obrigatória a formação da próclise. Então, aqui, a alternativa A, o pronome os, retoma tratamentos especiais ou medicamentos, tá? E aqui, o os, ele vai funcionar como objeto direto na minha oração, tá? Então, alternativa, questão 9, alternativa A. Vamos para a última. Acho que é a última, sim. No trecho, acredito que se desconectar, independentemente do motivo, sempre resulta em um saldo positivo. O uso do pronome se está associado ao sezinho aqui, ó, ao verbo no infinitivo desconectar. Correto? A esse respeito, com base na norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. A colocação pronominal está correta, pois o pronome se é atraído pela conjunção subordinativa que, fator que exige a próclise aqui. Antes do verbo, eu tenho o pronome que. Esse pronome, ele vai obrigar a formação da próclise. Então, alternativa correta, tá? E por que não as demais? O emprego da próclise está incorreto? Não, não está incorreto. Ali eu tenho um pronome que está me obrigando a formar próclise. C.
Trata-se de um caso de colocação facultativa? Não, gente, tá? Não é colocação facultativa. Eu não posso formar ênclise ali, tá? Porque eu tenho pronome me obrigando. D. O uso de próclise com infinitivo é gramaticalmente inadequado? Não, não é gramaticalmente inadequado, tá? D não, E. A posição do pronome ser antes do verbo no infinitivo é proibida, salvo em construções com verbos auxiliares? Não, não é proibida, tá? A gente só precisa aí se atentar a quem vem antes ou não, ok? Então, alternativa A na questão 10, alternativa correta. Tudo bem? Isso aí? Foi então? Pessoal, é isso. Espero ter ajudado a tirar algumas dúvidas, tá? Então, por hoje é só. Muito obrigada e até o próximo vídeo.